Olá, maravilhosas! Que bom ter vocês aqui novamente com a gente nessa mesa maravilhosa, nesse tempo só pra você. Pega sua xícara de chá, de café, de leite, seu pedaço de bolo, sua pipoca, seu pão de queijo. Senta aí com a gente e vamos lá para mais um tempo importante que nós estamos falando. Outubro Rosa é um tempo importante, um mês que alguém resolveu falar que Outubro Rosa é um mês especial para a mulher lembrar que uma vez por ano precisa se cuidar. E para isso, nós convidamos a doutora Denise, que está aqui com a gente, maravilhosa doutora Denise. Quem assistiu, se você não assistiu o primeiro episódio, então termine esse aqui, corra lá assistir o primeiro episódio para você pegar sequência aqui no assunto que estávamos falando. E nessa mesa maravilhosa no primeiro, eu não comi, eu fiquei esperando 15 dias para comer e cá estamos nós em jejum. Em jejum absoluto. Então eu vou aproveitar aqui, antes de darmos continuidade, então a gente pega assim, olha gente, que coisa mais linda, Érica, um super mesmo. Beijo para você, Érica, que sempre contando amor, zelo e carinho nos prepara essa mesa maravilhosa para trazermos para você, mulher, um assunto totalmente voltado para a sua vida e a edificação. Amém? Então vamos lá. Doutora aceita wafer, salada de fruta, bolo, pão de queijo ou tudo? Devagarzinho, Um pouquinho de cada? Vamos, acho que eu vou querer um pouquinho de salada de fruta. Salada de fruta. Então, vamos lá. Não liga não, gente, assim mesmo, a gente grava, a gente tá mexendo com as coisas aqui, a gente derruba mesmo. É assim que é gostoso, né? Tudo assim, descontraído, nada de etiqueta. Ótimo. E nada. Muito obrigada. Então, daí quando a doutora fala, sabe o que eu faço, gente? Eu como. Enquanto você fala, eu como. Combinado. A doutora quer uma geleia, alguma coisa pra... Não, um tá chá. ótimo. Chazinho. A gente já tem um chazinho aqui. Bom, então eu quero agradecer também aqui o patrocínio da Eliantes Fast Coffee. Olha que chique, gente. Muito obrigada, Maria e Paulinéia. Um super beijo para vocês. Doutora, nós estávamos falando sobre rede de apoio, que eu achei super interessante, que para mim, rede de apoio, como eu falei, era lá, o pessoal entrava num grupo de WhatsApp, conversava com outras mulheres, experiências que elas estavam vivendo, mas a doutora trouxe isso, que é muito mais do que isso, porque como eu não tive câncer de mama, graças a Deus, espero não ter, mas a gente tem que cuidar de mulheres que têm isso, né? E a doutora nos trouxe informações que eu achei muito importante. Vamos continuar falando sobre isso que a doutora falou sobre que começa na família, tem a rede de apoio do SUS, ou quem trata do plano de saúde, quimioterapia, os remédios, médicos e psicólogos, que é tudo que a mulher necessita, né? E falando sobre isso também, uma das redes de apoio são os tabus também, que ela tem que ultrapassar isso. Rede de apoio dela própria. Sim. Seria isso? A gente pode lembrar também que existem as redes de apoio, por exemplo, Rotary, tem várias segmentos da sociedade que fazem, né, essa rede, como você pensou, de WhatsApp, de conversa. Existem essas redes de conversa, sim. Mas a rede, que eu acho que é bastante importante, que a gente não pode esquecer, é essa rede que começa dentro de casa e que a gente tem que tocar, né? Eu não tinha imaginado que seria assim. Não tinha imaginado isso. É uma rede mesmo, né? Como se fosse tecer uma rede. É porque, afinal de contas, é onde a gente convive, as pessoas que estão ao nosso derredor, que vão sentir o impacto dessa uma doença. Da doença, dessa doença. Na verdade, a família adoece, né? A família adoece junto. Mexe com toda a estrutura familiar, a estrutura dos filhos, do marido e dela própria. Sim, porque a gente pode pensar assim, um câncer pode ser mais tranquilo e ele só vai fazer uma biópsia, vai resolver com uma pequena cirurgia, porque tem isso, a gente não precisa ir para mutilação total. A gente pode começar, de acordo com o diagnóstico, quanto mais precoce, menor a incisão. Por isso, sempre pelo menos uma vez por ano, é obrigação da mulher ir no ginecologista. Sim. É obrigação. E aí a gente vai, então, fazendo com que os tratamentos vão se ampliando de acordo com a gravidade dos casos. Né? Quanto mais grave, a gente chega numa mutilação total, que seria uma mastectomia total, onde você tira toda a mama, inclusive a rede ganglionar, axilar.
né? Que isso leva a uma certa limitação também para essa mulher, né? Ela vai ter limitação de movimento e outras coisas mais. Então é importante isso, saber que ela vai estar passando por um processo delicado. E precisa da ajuda de toda a De família. toda a família, Do mesmo porque esposo, imagine dos você. filhos ou dos pais, se é solteira. Sim, você imagine o quanto isso agrava a própria sexualidade, né? Isso. O quanto, mesmo que você seja solteira, o quanto isso mexe com você, mulher. Que ela né? vai pensar, eu vou Você- casar, vou ter cicatriz, será Sim, que eu vou nem- me livrar disso? Ou então o quanto que isso está me incomodando. Aham. O quanto que é difícil eu olhar para mim e admitir uma cicatriz, né? Porque uma cicatriz, você tem até história, sabe? Sim. Tem cicatriz que tem história, Tem. né? E aí, toda cicatriz tem, né? Que aconteceu uma coisa para aquilo acontecer, Isso. né? E aí você imagina, então, uma cicatriz nessa situação. Então, assim, por menos que você queira, por mais resolvida que você esteja, você vai lembrar, né? Que tem. E agora, a rede de proteção, ela também é importante, porque é a rede que vai fazer com que a mulher tenha reconstrução mamária, tenha, através do serviço social, ela tenha a condição de receber o sutiã também próprio para E poder... não é de uma só vez, né? Porque tem aí a cirurgia, depois tem como é que fala? Reconstruir a Reconstruir a mama. mama. Ela passa por Por várias várias etapas, etapas. exatamente. Várias etapas. Uau. E falando, a doutora falou uma coisa que eu achei importante, né? Da mulher, dela se sentir que ela foi mutilada ou ela tem uma cicatriz. Isso causa até um tabu em relação à sexualidade dela própria? Sim. Porque é muito difícil. Se você não consegue se imaginar, né, e se enxergar com essa cicatriz, como é que você vai se desnudar para o seu parceiro? Como é que você vai continuar se palpando, sabe? Sabendo que está faltando um pedaço, né? Então, assim, quanto menor for a cicatriz, quanto menor for a mutilação, melhor, para essa autoestima não cair tanto. Mas a gente está pensando justamente em falar para vocês, mulheres, o quanto que é importante não chegar nesse ponto, né? Não chegar no final, não chegar na mutilação. Nessa mutilação total. Total, exatamente. Porque Que, gente, para ter essa mutilação total, ela não vem, não é rápido assim, aí 1, 2, 3 meses, o negócio vira, é um negócio de tempo. sim, para chegar. mas o câncer de mama, ele é rápido. Ele é rápido. Mais do que o câncer de colo de útero. O câncer de mama, ele tem assim, o maligno dos malignos, sabe, aquele bem ruinzão, ele vai fazer uma divisão celular rápida e ele vai se contaminar, vai fazer com que todas essas células acabem se aglomerando e elas vão se agrupando e às vezes levam a retração de pele, começa a ficar mais duro, começa a ficar É isso colado. que eu ia perguntar, Isso qual é a importante. aparência, né? O que a gente Então, vê de às diferente? vezes você, então, começa com um garocinho e às vezes começa a perceber que existe uma retração. A pele fica mais... Geralmente é nessa região? Qualquer região. Aqui ficou mais fácil de eu falar, mas você pode ver, por exemplo, tem uma retração aqui. O que a gente mais vê é a retração do mamilo. Então, assim, o câncer, se ele se desenvolve ali perto, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o mamilo vá para dentro, entende? Então, ele faz fica um negocinho assim, afunda. E aí pode acontecer em qualquer lugar. E a gente não vai para frente do espelho, levantar o braço para ver se os nossos mamilos estão iguais, né? Dificilmente a gente faz isso, né? Eu nunca fiz isso, Então, nunca é imaginei bom que era fazer. pra fazer. Não, mas assim, e aí toda vez, o que é importante, como palpar, né? Então, na hora do banho é uma hora ótima. A mão vai estar ensaboada e ela vai conseguir escorregar. Você põe uma mão na cabeça e com a outra você vai fazendo movimentos circulares em toda a mama. Sabe? Em volta da areola e vai fazendo em toda ela, assim. Sabe? Até você dedilhar a mama inteira e chegar na areola. Chegou na areola, você vai fazer uma discreta expressão no mamilo. Para ver se tem alguma secreção ou não. Que nem fosse tá? quando a gente dá de mamar, Isso, que vai de sair pra sair o aquela- leite. isso, Aham. tá? Aí pode sair sangue, pode sair alguma secreção. Daí a gente vai trocar a mão para palpar outra mama, porque normalmente eu ensino, daí elas fazem assim, tá, aí quando é nessa aqui, quando é nessa aqui vai palpar assim. Não, tira a mão Tem da que cabeça trocar. e troca de mão, né? E vai para outra sim. mama. A gente pode fazer isso deitada também. Eu acho bom no banho porque o sabonete já escorrega, sabe? Já desliza e fica mais fácil de você conseguir perceber alguma alteração. Daí depois você vai e vai palpar melhor, né? Percebeu alguma coisa? Vai no médico, vai no posto de saúde, conversa com a enfermeira se você não tem, né? Não tem vaga. O posto de saúde é lotado, não consigo vaga com o ginecologista. Tem uma enfermeira lá. Então, conversa com essa enfermeira e diz, eu estou com um problema na minha mama, eu ouvi palestras e eu sei que eu devo ter alguma coisa aqui. Ela vai palpar, porque ela tem condição de fazer isso, e vai encaminhar.
Porque a gente tem que fazer exatamente isso. Não adianta eu achar, eu sei palpar e fico lá com esse negócio. O achismo, Vou né? esperar Vou 3 meses esperar. para ver se em 3 meses isso vai crescer? Em Não. 3 meses pode... Se for agressivo, em 3 meses 3 ele meses. pode crescer rapidamente. Ele triplica de tamanho, o agressivo. Gente. Né? E aí a gente espera. Existe muito tabu no sentido de dizer assim, isso aqui vai passar. Né? Isso aqui não é nada, tá. Porque o câncer não dói, não tá doendo, então não tenho nada. Mas existe uma outra coisa, que é assim, já estou com câncer, eu não vou me mexer, eu não vou dar trabalho, eu não vou falar para ninguém, eu vou ficar quieta. Vou me entregar e não... Vou ficar aqui com a minha dor e vou deixar tudo como está. Isso é muito triste, isso é um tabu muito sério, sabe? E é claro, a gente, como você mesmo disse, nosso corpo é a sede, né, do nosso espírito mesmo. Então a gente tem que cuidar disso, né? Tem que cuidar desse corpo. Em todos os setores. Não é só a mama. E não é só a mulher, vamos dizer assim, a mais de idade que tem tabu. A jovem também tem esse tabu. A jovem também tem. Também tem. Mas a jovem, então, acho que nem é nada, né? Que é, não, ou até, às vezes, acha que é demais, né? Tá exagerando, tá exagerando, tá me forçando, alguma coisa assim. Vou esperar. Nesse vou esperar pode ser tarde. Eu digo para vocês, não sejam mais um número na estatística. Por favor, vamos ser mulheres com saúde, não vamos ser um número a mais. Eu não quero ser aquelas 66.260 mulheres que por ano, de 2020 a 2022, nós tivemos 66 mil casos. Gente, é muita de coisa. Mulheres com câncer de mama. Só de câncer de mama. Só de câncer de mama, exatamente. Só câncer de mama. Então, 66.200, uma coisa, é muito caso para nem 2 anos, né? Porque fechou a estatística em 2000 até 2022, não terminou 2022 ainda, a gente já teve tudo isso. Então, é muito grave, muita coisa. Eu não me lembro se a gente falou sobre isso, eu acho que sim, mas na verdade, eu fiz isso, eu aprendi com a doutora sobre isso, que a gente deve, desde que passou o tempo de pediatra, levar a menina ao ginecologista. Não ter esse tabu, porque isso é o tabu também que as mulheres têm, as mães têm. Para que eu preciso levar a minha menina a partir de que idade num ginecologista? Então, eu aconselho normalmente a levar a partir da menstruação. Menstruou, já menstruou, tem que começar a cuidar. Mas não precisa sair correndo, menstruou, nem compra absorvente e já leva no ginecologista, não é assim. Você menstrua e dá um tempo, porque os primeiros 6 meses são de adaptação desse ovário com a menstruação. Não, ela sofre com cólica, isso, né? Isso, não ou que não sofra nada. Por que eu digo que tem que ser precoce? Depois, qual é o adolescente que vai achar que tem alguma coisa para ir no médico? Primeiro, eles não se tocam. Não se tocam, não tem não dor, deixa não tem nada. Não deixa a não mãe, tem de nada, repente. Né? E não tô sentindo nada, o que eu vou fazer lá? Nada. O que eu vou fazer lá? Falar o que pra ela? Tarde, né? Não tenho vida sexual, não tenho nada. Eu vou fazer o quê? Só falar pra ela que eu tô menstruando? Então, assim, existe já um tabu dentro de casa, né? E a mãe também fala, tá certo, não preciso te levar agora. Quando você for casar, antigamente era assim, né? Fazer pré-nupcial. Hoje não é assim, mas a gente precisa mesmo, a partir da menstruação, já começar a preparar essa mulher para o seu futuro. Né? Isso é importante demais. E que os hormônios, a partir do momento que menstruamos, os hormônios já mudam todos, exatamente. É. A partir do momento em que nós menstruamos, nós temos condições de gerar um outro corpo dentro de nós. Então, a gente tem que começar a se preparar para ser essa casinha especial. Entendi. Né? A doutora falou do autoexame, que é interessante quando tá com o sabão, né, para correr. Perguntas, né? Creme pode se passar na mama, não pode passar na mama, qualquer tipo, também pode fazer o autoexame. Tem época específica, porque nós mulheres, nós temos ciclos no mês, né? Sim. Qual que é o melhor momento da gente fazer esse autoexame? Porque assim, a gente, na menstruação, as mamas fazem assim, ó, né? E ficam doloridas, né? Então, qual é o melhor momento pra gente fazer Sempre após a menstruação. Até 10 dias depois da menstruação, a gente aconselha que faça a palpação. Porque daí já regrediu aquele edema, a menstruação já acabou e aí os hormônios já estão começando a se preparar para o próximo ciclo, né? Então, a gente, antes de chegar na ovulação, já tá com a mama mais flácida e dá pra gente conseguir palpar melhor. Tá, então, não importa se você acha que não é nada ou é alguma coisa, ou vê alguma coisa estranha na sua mama, mesmo que seja dor, apesar que não dói, né? Não dói, mas é qualquer coisa estranha, ou tá doendo demais a mama, parece que vive inchada, alguma coisa, precisa procurar. Porque tem tratamento para TPM, tem tratamento para esse edema mamário.
né? Hoje a gente tem remédios. TPM, mulherada, vocês precisam, não passem. Como eu sempre falo, não morra sozinha. Peça ajuda, que você vai ser muito mais feliz e quem está ao seu derredor também vai ser muito mais feliz, né? Porque TPM judia. Muitas mulheres até tô fugindo aqui do assunto, né? Tem vergonha, né? Por causa de TPM, não sei o que. Gente, tem tratamento. É muito bom. Hoje tem tratamento. É muito bom tudo isso. Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui as perguntas. Nós falamos a relação do próprio corpo e a gente falou com a mulher, doutora, nos aspectos emocional e psicológico da mulher quando ela descobre que ela está com câncer. Então, uma das coisas é você se resguardar, não querer contar para ninguém, e aí você vai fugir do tratamento. Então, isso é uma coisa séria. E fora isso, a gente tem que estar assim, atento, né? Para como ela vai ficar. Ela pode entrar numa depressão. Tem mulheres que entram em depressão. Eu sempre digo assim, quanto maior a sua fé, melhor o seu tratamento. Isso é estatístico e é comprovado cientificamente, que quem tem fé se cura mais rápido. Né? Existem doenças que não têm cura? Existem doenças que não têm cura. Porém, a nossa fé nos dá uma sobrevida maior, né? Isso é importante. Mas, além disso, existe o tratamento que a gente tem que enfrentar, né? Então... estou com câncer, nossa, vou morrer. Não, vai em frente. Vai enfrentar. Busque ajuda. Enfrenta. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Deus não vai me dar uma carga maior daquilo que eu possa suportar. De repente, esse tratamento pode ser alguma coisa que vai me livrar de coisas piores, vamos dizer assim, ou de minha família, ou passar por essa situação e você viver uma nova vida, inclusive, porque não é só porque teve câncer vai morrer. Não morre. Pode. Todo mundo morre um dia, né? Todo mundo vai morrer um dia. De câncer. Mas significa que vai morrer de câncer ou que tenha câncer e vai morrer de câncer. Morre com uma outra doença. Outra porque doença. Você pode ter a sobrevida de 5 anos, que é o esperado para cada doença de câncer, né? Você dá uma sobrevida de 5 anos. 5 anos. Daí depois você já vai começar a fazer os tratamentos, o segmento mais espaçado, porque você já sabe que não tem tanto risco de voltar, né? Mas nos primeiros 5 anos a gente tem que seguir bem firme mesmo para poder chegar lá e dizer, vitória, passei a faixa e... Quer dizer... Tô no lucro. Tô no lucro. Então, menstruei, tenho que cuidar, tenho que ir no médico todo ano, depois que a gente descobre que tem o câncer, ele tem tratamento, tem cura, câncer de mama tem cura e tem tratamentos. Então, gente, como qualquer outra doença, vamos dizer assim, a gente tá aqui em específico no câncer de mama. Mas não só por causa do câncer de mama, independente do câncer de mama, a gente precisa. Eu tenho uma médica e ela sempre falou assim pra mim, qualquer dor não é normal, espera um pouquinho. Ela falava assim pra mim, toma Buscopan, 40 gotas de Buscopan, não passou? Vai pro hospital, busca ajuda, não é verdade? É verdade. Porque não é normal ter dor, não é normal. Não é normal. Não é normal. É comum, é diferente. É comum um indivíduo ter dor. Mas não é normal. Senão todo mundo nasceria com dor e não trataria, não existiria nada disso, né? Tem alguma coisa errada, né? Um indicativo de alguma coisa errada. Tá persistindo ali, não dá. Doutora, a gente falando de 2 anos para cá, com o aumento, com a chegada, vamos falar assim, do Covid, qual foi a relação com o câncer de mama? A gente ouve estatísticas que isso aumentou. Então, na verdade é assim, os diagnósticos sempre melhoram, né, com o tempo, e a gente faz o diagnóstico melhor e mais rápido. Mas, além disso, ficaram 2 anos num vácuo, onde muitas mulheres não fizeram nada e nem se palparam, porque o foco de vida era Covid. Se eu pegar Covid, eu posso morrer. No primeiro ano, tudo, né? 2020, foi uma coisa terrível. Não posso sair de casa. Eu fui mandada embora do meu serviço, porque eu já estava com 60. Mais de 60 eu tive que parar, porque era terrível. Eu falei, mas vamos dentro de um escafandro. Não, você não vai poder correr risco de vida. Então, assim, era visto o Covid como um risco de vida. Eu mesmo perdi 2 amigos queridos, sabe, para essa doença. Então, assim, a gente sabia. Todos perderam, né, todos. Mas eu quero dizer assim, eu em especial, né? 2 que fizeram faculdade comigo. A gente tinha um convívio diário durante 6 anos, né, de faculdade. Mas, fora isso, a gente não teve outro foco. Ninguém falava de gripe.
Ninguém falava de nada. Pneumonia, Não, alergia, tudo era Covid. aumentou tudo. Aumentou a pneumonia. As doenças, principalmente as doenças de câncer, que tinham que fazer medicação, né, quimioterapia e tudo mais, elas ficaram numa defasagem grande. Porque nem isso podia fazer? Não, Cortou tudo. tudo era Covid. Tudo era Covid. Você vai para a unidade de saúde, não tem médico, é só Covid. Aqui só vem se for Covid. Então, existe uma lacuna. Se houve essa lacuna, consequentemente, aumentaram os casos, porque a gente não fez diagnóstico desses 2 anos. Entendi. Entende? E Então, se a você pessoa tem- já, nesse tempo, ela teve um pequenininho, passou 2 anos, 1 ano e meio que seja, o negócio foi crescendo, Foi crescendo, Quando Mesmo que não descobriu- fosse o mais agressivo, né? Porque o mais agressivo não teve jeito, né? Mas ia ter problema mais sério. Mas o que vai evoluindo mais devagar, ela teve 2 anos aí que ela ficou nesse descaso mesmo, diria assim, de tudo, porque o foco era viver como sem Covid. Sem Covid. Então, e as os outras demais doenças não- consumiram. É. Elas estavam aí, estavam efetivas, Sim. matando Sem segmento. sem segmento. Eu Ai, acho que isso é o triste. mais importante. Eu acho que agora, assim, dei mais uma acalmada, né? Outro dia eu passei na farmácia, vi um monte de testes. Falei assim, e aí, tá vendendo? Eu falei assim, né? Tá passando a validade já, porque ninguém compra mais, assim. Sumiu, né? Sumiu. Ele É que vem mudou. agora de uma forma, assim, mais leve. Mas a vacina ajudou muito, né? A vacina ajudou muito. A vacina ajudou muito. Sabe, a gente sabe que toda vacina ajuda. E o povo brasileiro é um povo que gosta de vacina, né? A gente Gosta. todo mundo. verdade. Mas a gente toma vacina. Toma, é verdade, já é é cultural verdade. nosso, né? Já é cultural. Então todo mundo toma vacina. Mas a gente, antes de desenvolver a vacina, não teve tempo. No primeiro ano foi muito grave mesmo, né? As internações eram terríveis, faltou muita coisa. Faltou. Foi um muito caos, né? insumo, foi um No caos. mundo, No no mundo. mundo, exatamente. No mundo. E infelizmente no nosso Brasil também, né? Porque aquelas mortes do Amazonas, aquela falta de oxigênio me deixava muito incomodada, sabe? Se a gente for entrar nesse mérito Não, aí, é melhor a gente voltar para o vamos nosso voltar aqui, câncer vamos voltar de pro mama câncer e dizer aqui, né? para nós para as mulheres que nós precisamos de fato estar atentas, né? Tá. Doutora, os números hoje, a porcentagem de mortalidade. Doutora, tem assim mais ou menos uma Então. ideia de... Não vou te dizer de mortalidade, eu até não olhei porque o INCA não soltou o último boletim. Eu não consegui ver. E nessas cartilhas, inclusive, depois eu vou deixar para você. Ah, sim, é verdade. Porque o INCA tem 2 cartilhas importantíssimas em PDF. Acho que a gente podia aproveitar aqui e passar o endereço, daí vocês colocam aqui, que eu nunca lembro o nome, gente. Essa sou eu, tá? Aqui, em algum lugar aqui, qual que é essa cartilha que é um negócio muito legal. É muito legal. É do INCA. O INCA é Instituto Nacional do Câncer, tá? Qualquer um pode entrar. Entrou lá no Google INCA, você vai entrar, tem um monte de janelinha, um monte de coisa. E tem essas cartilhas, mas aí assim, seria cartilha, underline, câncer, underline, mama, underline, 2022, underline, impressão.pdf. A outra cartilha é igualzinho a esse endereço, só que está escrito assim, visualização em vez de impressão.pdf. Você pode ver ou você pode imprimir Isso, exatamente, para poder ter condição de você trabalhar com isso. Ler, conhecer, ter entendimento de tudo. Porque assim, quando surge Agora, alguém na família, parece que a gente vai Dr. Google, né? Eu queria Que tem que tomar aproveitar cuidado. e falar uma coisinha muito importante para vocês. O que é mais importante de tudo? Qual é o fator de proteção? Ter uma atividade física, não tomar álcool em excesso e ter cuidado com o seu corpo para não ter obesidade. Então, assim, tem que ter um peso ideal, com uma alimentação ideal, claro que fugindo dos fatores de risco, que a gente sabe que são inúmeros, né? Agrotóxicos, essas outras coisas, mas assim, o mais importante, o que você pode fazer por você? Né? Se alimentar direito, cuidar do seu peso e fazer atividade física e evitar álcool. Claro, nós vamos poder tomar uma cervejinha? Vamos. Vamos poder tomar um vinhozinho? Vamos. Vamos poder tomar uma champanhe? Vamos. Mas não vamos ficar todo dia bebendo, porque daí a gente pode correr risco de outras doenças também, né? Não é só o câncer de mama, qualquer outra doença. Fígado, né, que fica doente. Mas é importante que a gente preste atenção nisso, sabe? É um fator de proteção. A gente olhar pra gente. Por isso que é isso, né? Vamos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E que nem aquela história também, antes da gente socorrer alguém, isso uma médica também sempre falava pra mim. Primeiro, antes de você socorrer a outra pessoa, você tem que estar bem.
Você tem que estar com a saúde física boa, a saúde mental boa, porque se você não estiver bem, como você vai ajudar aos outros da sua casa, ou familiares, ou qualquer pessoa ao seu derredor na sociedade? Máscaras de oxigênio vão cair se houver despressurização no avião. Coloque a máscara primeiro em você e a seguir coloque no seu acompanhante, no seu filho, em quem quer que seja. Então é isso. Cuide-se. Aí você tem condição de cuidar de todo mundo. E cuidar de todo mundo. Isso é para mim, porque se eu for cuidar de vocês, eu tenho que estar bem. Isso também é para mim, né? Para todos sim, nós. Sim, mas eu digo, enquanto médica, eu tenho essa obrigação. E muitos médicos não se cuidam, né? Porque a gente acha que não precisa, não, né? Faz Mas o que eu falo, não o que eu faço. Mas esse é um ditado que é ruim, né? É ruim. É ruim. É um ditado ruim. Doutora, nós estamos chegando aqui no final desse momento tão gostoso, tão agradável e de informação tão importante, porque a gente nunca sabe se eu vou ter câncer, se alguém da minha família vai ter câncer, e com certeza a partir do momento não só da minha família, mas da rede de amigos ou de pessoas que eu tenho contato, eu tenho que ser essa pessoa do grupo de apoio que a doutora falou. Então começa por aí a gente ter esse conhecimento do autoexame, todo mês ir ao médico, se cuidar, estar bem em primeiro lugar para cuidar das pessoas. Todo ano, né? Todo ano. Todo mês é toda gestante. É verdade, é todo ano. Desculpa, gente, é todo ano. Todo ano tem que fazer. E muitas vezes até a médica, depende do caso, ou outras situações, outra doença, tem que ir de 6 em 6 meses, caso e cada caso, né? A doutora quer deixar um recadinho aí para essas maravilhosas que estão nos assistindo? Eu queria dizer o seguinte, que a gente não precisa temer, a gente tem que enfrentar, né? Então, o mais importante é isso, descobriu. E não precisa descobrir, não precisa ter medo de descobrir. E se desesperar, né? E se desesperar, sabe? Então... Tem cura. Tem cura. Lute, vá em frente, sabe? Não tenha tabus. Viva sem tabu, exatamente. Tem que enfrentar mesmo e, assim, procurar ajuda, né? Que é o mais importante. Não sejamos um número a mais nessa estatística. É isso. Esse número eu não quero fazer parte. Eu também não quero fazer parte. E se você está assistindo esse programa hoje, com certeza você já tem esse conhecimento de não ser mais um número. Se cuide para você poder cuidar da sua família. Lembre-se, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos que nos cuidar tanto na saúde física, mental e espiritual. Isso é muito importante para as nossas vidas. Doutora Denise, muito obrigada por esse tempo, por esse carinho aqui com a gente, é muito bom. E como todo programa de mulher, não podemos deixar de dar uma lembrança para a doutora. Aqui, ó. Como que ela chama mesmo? Peraí que é um nome difícil. Eliantos. Eliantos aqui. Saudável. Muito obrigada, querida. Olha, exatamente. E uma caneca para a doutora tomar seu chazinho e lembrar do nosso bate-papo. Obrigada, aqui, querida. Tá bom? Não deixe de compartilhar, de passar esse vídeo aí para muitas mulheres, porque é muito importante. Quanto mais você compartilha, mais esse vídeo vai alcançar muitas mulheres. Então marquem todas que você conhece e que tá lá no Facebook que você também não conhece, no Insta, nas suas colegas de trabalho, para todas as mulheres, porque é muito importante. A partir do momento que você ouviu esse programa, você passa a querer não ser mais um número, você já passa a ter um conhecimento sobre esse assunto. E se você descobrir alguém da sua família, ou você, ou da sua rede de amizades, seja também um apoiador e esteja também ajudando essa pessoa a enfrentar e a passar por esse deserto, porque câncer de mama tem cura. Deus abençoe vocês ricamente, todas as maravilhosas e maravilhosos aí também que estiveram com a gente por esse tempo. Deus os abençoe grandemente e até os nossos demais programas. Um super beijo para vocês.